Bom dia, irmãos. Meu nome é Manuel. Hoje a gente vai estudar a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8. Tá? Eu chamei essa lição de o caminho da piedade. Vamos fazer uma oração breve para começar. Agradecendo a Deus, tá? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade, Senhor, de nós estarmos compartilhando sua palavra. Senhor, me dirija, dê as palavras certas que o Senhor entende que a sua igreja precisa ouvir, que as pessoas precisam ouvir, que é um assunto muito importante também. E abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, o coração das pessoas que vão ouvir também, Senhor, para que todos venham ser abençoados por meio desse estudo. Então, eu chamei esse estudo de caminho da piedade. Então, é um caminho que nos leva a Deus, tá? Então, vamos proceder à leitura. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência ao domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se vós houverem e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. As Bíblias do Brasil, elas têm umas traduções diferentes, tá? Então, eventualmente, o texto que eu usei no detalhe da explicação, que eu vou falar, tem umas palavrinhas que são sinônimos, tá? Mas a ideia é a mesma, tá? Porque tem umas Bíblias mais modernas, umas mais antigas. Então, Deus, ao começo da carta de Pedro, no versículo 3, esse caminho que eu chamo de caminho da piedade é um presente de Deus, tá? Ele deu esse presente de graça para nós, tá? E a ideia é a vida piedosa, tá? Que é a vida entregue a Deus, tá? E para a gente ter a vida, né? E se a gente for lembrar dessa questão da vida, é importante que nós lembramos do que Jesus falou lá em João 14,6, tá? Que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, né? Que Deus senão por meio dele, tá? Então, o que acontece? Esse caminho que a gente vai ver vai nos conduzir a Deus Pai, tá? Porque tudo por meio de Jesus, e Ele é a verdadeira vida, Ele é o verdadeiro caminho, e Ele é a verdadeira verdade. Tá? Então, ele não é um caminho, uma verdade, tá? Tem questões, pessoas de outras crenças que pensam assim, mas Jesus, ele afirmou isso dele mesmo, tá? Então, esse aqui é o caminho para a gente chegar a ter acesso a Deus Pai, por meio de Jesus. Então, a primeira coisa que a gente vê, que a gente leu lá no capítulo 5, que a gente tem que fazer esse caminho com diligência, tá? A gente tem que fazer esse caminho com zelo. Então a gente tem que dar o nosso melhor, fazer excelência, né? Nós fazemos as coisas com excelência no nosso trabalho, nas nossas atividades sociais, família. Então esse mesmo zelo tem que ser empregado para esse nosso crescimento espiritual, tá? Ele não é uma coisa secundária, né? Ele é uma coisa tão importante quanto. E qual que é a finalidade disso, né? Que é para nós frutificarmos no conhecimento do Senhor, tá? Então, a gente recebeu esse presente de Deus, que vai nos dar acesso à vida, à piedade. Então, a gente vai percorrer todo esse caminho, né, que eu já li, mas a gente vai explicar melhor. E a ideia é a gente frutificar, tá? Então, a gente espalhar, né, isso tudo que Deus tem de bom para nós, tá? Então, em resumo, a gente começa com a fé, tá? Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor o que é a fé. Todo esse caminho, né, esse presente de Deus, ele começa na fé e ele vai terminar no verdadeiro amor, tá? Então, agora vamos fazer uma viagem por esse caminho. Então, se a gente for pegar os versículos 5, 6 e 7, então, que aqueles acrescentando, né? A gente começa com a fé, tá? E a gente acrescenta a fé, a gente acrescenta a virtude, né? Então, nós fazermos toda essa obra de Deus, né? Com a maior, eu não quero usar, com a maior integridade possível, né? Que moralidade às vezes é uma coisa externa, mas tem que ser
uma coisa sem falsidade, sem hipocrisia, né? Usar do melhor sentimento que Deus colocou em nós para nós fazermos essa obra. Daí isso vai nos levar a gente tem que acrescentar o conhecimento de Deus, né? Como é que a gente obtém o conhecimento de Deus, que a gente tem o conhecimento de Deus por meio do estudo da palavra, né? Da leitura da Bíblia, que é como Deus fala conosco, e por meio da oração, que é nós falando com Deus, tá? Então, quanto mais é igual uma musculação, né? Quanto mais a gente faz, mais preparado a gente está. Isso vai levar a gente acrescentar isso, domínio próprio, né? O que é domínio próprio? Tem algumas traduções que falam como temperança, né? Então é fazer tudo temperado, né? Nós segurarmos os nossos instintos, os nossos desejos, tá? Então, nós nos contermos, tá? O nosso eu, que é um dos grandes problemas do ser humano, ele ficar diminuído e Jesus poder agir na nossa vida, né? O sinônimo de domínio próprio, né, temperança, é só a gente lembrar uma comida, um tempero, né? Se a comida não tem muito tempero, fica sem gosto, né? Se a comida tem tempero demais, só aparece o tempero lá e estraga a comida, tá? Daí isso é levado à paciência, tá? Que algumas traduzem como perseverança. Então a gente faz as coisas sempre sem ansiedade, sem desistir, quando os problemas forem acontecendo, a gente lembrando que nosso Deus é nossa rocha, Ele está junto conosco, tá? Então essa paciência, essa perseverança, a gente sempre insistir, né? Não deixar que as circunstâncias dominem a nossa vida ou nosso andar com Deus. Isso vai levar a nossa piedade, né? A nossa piedade é o quanto da nossa vida está com Deus, né? A gente tem uma brincadeira dentro da igreja que a gente fala que tem gente que é crente só de domingo, né? Vem na igreja, faz tudo certinho, daí tem a vida separada. Então, a vida com Deus é durante toda a semana, tá? Nós estarmos com Deus durante toda a semana. Uma coisa importante para lembrar, principalmente para quem não for cristão e estiver ouvindo, cristãos não são pessoas, digamos assim, santinhas, né, que nunca vão errar, não vão pisar na bola. A gente pisa na bola também, tá? Mas o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo está sempre transformando a gente e a gente está nessa busca pela santificação, tá? Então a gente tem que buscar o alvo lá, que é viver uma vida piedosa, viver a vida nos padrões que Jesus viveu, nos padrões que Jesus ensinou. Daí isso vai levar à fraternidade, né? Porque Jesus é nosso irmão mais velho, né? Nós somos irmãos por adoção de Jesus, tá? Então o que acontece? É ter essa família perfeita, né? Que Jesus lavou nossos pecados, Jesus limpou os nossos pecados. Então a gente ter esse Pai agradável, ter essa vida em comunhão, né? Aqui enquanto a gente está na terra, por causa dos nossos pecados, nós atrapalhamos isso, mas a gente tem todos os ensinos de Jesus, né? O Sermão do Monte, as parábolas, nós temos as cartas que nos ensinam, como é o comportamento cristão, né? Que é um comportamento, ele é anti-instintivo, né? Porque se o outro te tratar mal, você tem que tratar ele bem. Então é um trabalho realmente de luta, né? De domínio, que para fazer a gente chegar nessa família perfeita, né? A gente está nesse período de aperfeiçoamento, então a ideia é chegar nessa família perfeita. Finalmente, para levar a gente no amor, né? Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais, mas é chegar no amor de Deus, né? Adiantando um pouquinho para vocês, o amor de Deus seria o amor incondicional, tá? O amor que ele tudo sofre, ele tudo vê, ele tudo sabe, tá? Então, vamos continuando, tá? Então, vamos falar sobre os dois. Agora a gente vai dividir um pouquinho os dois pontos. O primeiro, né? Que é a fé. E o último, que é o amor, e o que eu chamo de caminho da piedade lá, que é o miolo, né? Então a gente sai da fé, né? E nós acabamos entrando no amor por meio desse caminho. O que é a fé, né? A fé é a ferramenta da salvação, né? E
em Efésios 2:8, que é 2:8, que é um trecho que eu acho muito importante da Bíblia, que eu falo que é um mini evangelho. Eu aconselho vocês a lerem depois, que é Efésios 2, de 1 a 10, que ele mostra a condição de todo mundo que recebeu a Jesus, né? Todos nós éramos inimigos de Deus, pecadores, então não tem nada de especial em nós mesmos por nós sermos igreja, né? Então, ontem eu tive um estudo de pequeno grupo, a gente estava falando sobre o filho pródigo, o problema que tinha com os fariseus, que é um que pode chegar para a igreja, né? Nós nos acharmos especiais demais. Então, lembrando que todos nós somos pecadores, tá? E por meio da fé a gente recebeu a graça que é que é um presente gratuito de Deus, que foi a salvação, tá? Então, para nós sermos salvos, para a gente ter essa reconciliação com Deus, com Jesus, é por meio da fé, tá? Em Hebreus 11:1 também, o autor fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Então, muita gente fala que ela tem que ver para crer, né? Um cristão maduro, ele fala que ele crê para ver, né? Porque ele confia no Deus dele, na palavra dele, tá? Então, daí é o caminho da piedade, né? Que são todos aqueles pontos que a gente tinha comentado entre a fé para chegar no amor, né? Isso é muito ligado com o fruto do Espírito, né? Que, como a gente fala, depois que a gente recebe Jesus, o Espírito Santo ele vem fazer morada dentro de nós, né? E daí ele derrama o fruto dele, né? Tem gente que fala que é os frutos do Espírito, mas é um fruto só. Não adianta dizer que eu tenho uma coisa e não tenho a outra, né? A gente tem que desenvolver os 9 itens do fruto do Espírito, né? Como se fossem as vitaminas que estão dentro do fruto, mas não dá para separar, tá? E nas áreas que a gente está mais fraco, a gente tem que pedir para Deus nos desenvolver, tá? Então ele é bem parecido com aquele caminho. Então eu vou ler para vocês o que é o fruto do Espírito. Então é o amor, tá? É a alegria, é a paz, né? A paz de Deus, na verdade, não é a nossa paz, não é uma paz condicional também. É a longanimidade, né? Que é aquela coisa do longo tempo lá, de esquecimento, né? De ficar tudo bem longo, né? É o contrário da ansiedade. É a benignidade, né? Que é o contrário da benignidade, né? É o ato da gente ser bom todo dia. É a bondade também, tá? É a fidelidade, né? Um cristão verdadeiro, ele não pode ter duas caras, ele tem que ser fiel. Em primeiro lugar, tem que ser fiel a Deus, ser fiel à palavra, e daí ser fiel uns aos outros, né? A mansidão também, tá? Para mim particularmente, esse é um item que eu peço para Deus me tratar, tá? Então, ensinar a gente a ser manso, né? Depender de Deus. Jesus fala no Sermão do Monte que os mansos herdarão a terra. Moisés foi considerado o homem mais manso da terra, né? Apesar que ele perdeu de entrar na terra de Canaã, porque ele acabou ferindo a pedra lá, mas ele era uma pessoa muito mansa, né? Ele ficou 40 anos só escutando reclamação do povo que Deus tinha falado para ele falar. E é o que a gente tinha comentado, né? Que é mais claro que é o domínio próprio, né? Nós segurarmos os nossos desejos, né? Deixar Deus moldar nossos desejos. Então, os que aparecem muito claramente lá naquele caminho, né? O amor, lá o domínio próprio. Mas a gente tem que ter todo esse conjunto, né? De qualidades, né? Para a gente trilhar esse caminho, né? Tem essa escada, né? Que acaba nos levando a Deus, tá? Em relação ao amor de Deus, tá? Ele é incondicional, tá? Então Deus nos ama independente de quem nós somos. Deus nos ama independente de que estado de vida nós nos encontremos, tá? Independente de nós sermos bons ou maus. Tem um capítulo muito interessante da Bíblia também que eu recomendo que vocês leiam, né? Que é 1 Coríntios 13, que daí a gente vai ver isso, né? Que ele fala que o amor se entristece, o amor ele não tem... Como que eu posso falar? Ele não se exaspera, tá? Ele não se envaidece. É todo o contrário que a gente tem de amor, tá? Então esse é o verdadeiro amor de Deus.
e é o tipo de amor que nós devemos procurar buscar para a nossa vida, tá? A nossa salvação começa pelo imenso amor de Deus, também está em Efésios 2, tá? Aquele trecho que foi para vocês, Efésios 2, de 1 a 4, que Deus, pelo seu imenso amor, Ele deu o Filho dele, né, para que morresse por nós, para que nós alcançássemos a salvação, tá? Então, esse é o grande amor de Deus, que daí Ele envolveu, né, o sacrifício de Jesus, Filho dele, né, que Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né, para que tudo que nele cresça, não pereça, mas tenha vida eterna, tá? Então, isso está em João 3,16, em João 3,16, Deus nos convida a nós nos sacrificarmos pelos outros também, tá? Então, Jesus nos sacrificou e nós, como discípulos, nós temos que nos sacrificar. Então, amor sacrificial, independente da forma que a outra pessoa te trate, tá? Não tem o egoísmo total, né? Você me ama e eu não te amo. Tem o amor condicional, né? Eu me amo enquanto você me ama. Mas esse que é um trabalho, né? Uma coisa bem difícil para nós lidarmos, é esse amor verdadeiro de Deus, né? Eu te amo independente da forma que você me trata de volta, né? Eu espero que o meu amor ele venha mostrar Deus para sua vida, que Ele possa vir fazer morada em você também, né? E finalmente, né, lá em 1 João 4, de 7 a 9, Deus se revela como amor, né? Então Deus é o verdadeiro amor, tá? Então não existe nada mal em Deus, tá? Ele é o amor perfeito, né? Então a gente lê isso, a gente vai descobrindo isso lendo a Bíblia, tá bom? Então eu queria agradecer a vocês, né? Que Deus os abençoe, fazer uma oraçãozinha para a gente terminar de entregar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, muito obrigado pelo ensino que o Senhor deu, que o Senhor nos deu, que nós possamos levar a nossa vida, Senhor, de uma forma que seja agradável a Ti, e que nós consigamos, Senhor, nos entregar a Ti, Senhor, de uma forma verdadeira, completa, Pai, e que cada pessoa que ouviu essa aula, essa mensagem, possa ter sua vida transformada também, e que busque o caminho da piedade, Senhor, que nós pedimos para a honra e glória do Seu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Tchau, gente, obrigado, Deus abençoe.